saúde? Tá na mídia. É saúde na mídia. Mais um começando. Mais um pra conta. E hoje a gente vai falar de uma coisa que afeta muita gente. O financeiro. E afeta a saúde mental de muita gente. Tem tudo a ver com saúde, quando a gente fala de saúde financeira. Para vocês terem uma ideia, gente, a gente tem dados aqui do Instituto Locomotiva que mostram que 46% dos brasileiros têm ansiedade em relação às suas finanças. E de maneira frequente. E 47%, está bem equilibrado ali, Karina, se sentem inseguros ao lidar com o dinheiro. E aí isso causa o quê? Angústia, perda de sono, causa de perda de sono, depressão, ansiedade. A pessoa perde o sono porque está preocupada com contas. Tem gente que vai até ao extremo, esconde da família e fica aquela situação que precisa realmente de um acompanhamento. Mas esse acompanhamento tem que começar com a educação financeira. E é por isso que a gente convidou dois especialistas no assunto. A gente tem aqui Roberto Bastos, que é especialista em assessor de crédito. E também temos a empresária e gestora da RB Créditos, que é a Cleane Santana. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada. Já pode começar falando sobre essa educação financeira que a gente deveria ter desde a escola. Exatamente. Então, como vocês trouxeram esses dados que são importantíssimos, são números de fato, que chega a ser extremamente preocupante quando nós falamos sobre saúde mental ocasionada por educação financeira. Ou seja, que esses dois temas, eles estão muito ligados. E a educação financeira é algo que vem desde a base. E nós, brasileiros, não fomos educados a ter esse acesso à educação financeira de fato, que é justamente não somente uma matemática pura e simples, mas a educação financeira, ela está exatamente, aborda receitas, ou seja, aquilo que entra, aquilo que eu tenho de receita, aquilo que eu tenho como dinheiro, e principalmente sobre os gastos. Então, quando eu faço esse cálculo do que entra e do que sai, eu estou diretamente falando sobre a base da educação financeira. E isso deveria vir desde a escola. É possível, Roberto, a gente ter essa educação financeira que a gente tanto almeja, vindo de outros países, desses exemplos? Você que está no mercado financeiro aí há 15 anos, já deve ter ajudado muita gente nesse processo de como começar. E nunca é tarde para a gente começar a se planejar e se organizar financeiramente, né? Perfeito, Amanda. E complementando o que a Cleane comentou, a educação financeira, de fato, nós não tivemos essa base nas escolas. Mas isso não significa que podemos aprender depois de adulto. Conheço no meu dia a dia vários empresários que tiveram sucesso, que estão tendo sucesso. Mas óbvio, o papel nosso como assessor de crédito, um assessor financeiro, também é orientar esses profissionais. E aí você já deve ter tido vários clientes que passaram por isso. Chegaram lá, olha, não sei o que fazer, estou perdido, como é que eu posso melhorar e ter uma vida saudável? Quem de vocês aí pode ajudar nessa resposta? Nossa, você falou, eu me lembrei muito quando eu era gerente do banco. Então, nós ouvíamos diariamente esse questionamento do cliente. E algo que era comum mesmo a gente observar é que a falta dessa educação financeira começava a impactar na vida do cliente e principalmente na empresa ou na clínica ou em consultórios. Porque o cliente ele acaba movimentando a conta dele pessoal e a conta PJ ao mesmo tempo. Ele pega recursos da empresa e utiliza esses recursos para uso pessoal. Então, esse é um grande problema quando a gente fala de educação financeira, porque a empresa ela é um CNPJ, então ela tem um fluxo de caixa diferente do que o fluxo de caixa pessoal. Então, quando há esse conflito, a gente de fato tem muitos problemas. E é a partir daí que muitos empresários eles começam a ter o endividamento bancário, utilização de cartão de crédito de forma descontrolada e começam a vir vários problemas. Então, a falta de educação financeira, ela gera um endividamento. Exatamente, ela começa a gerar o endividamento bancário, que é o endividamento que nós falamos, que é não saudável quando ele é gerado dessa forma. Porque ele foi gerado de uma forma descontrolada, não houve um planejamento, ou seja, eu vou utilizar esse recurso de terceiro, recurso seja de qualquer instituição financeira, para um projeto que ele vai me gerar uma rentabilidade. Então ele acaba sendo utilizado para coisas pessoais, que na verdade não vão gerar rentabilidade, não vão trazer receita, não vão trazer lucro. E isso acaba gerando um endividamento negativo, porque a pessoa tomou um crédito, pode ser a utilização do cheque especial, que é muito comum, que são taxas muito caras,
para cobrir uma eventualidade pessoal. Então, que não gerou receita. E se a gente for falar de vamos dizer, do básico, o que eu preciso do básico para ter uma saúde financeira? Aí eu volto para o que eu falei no começo, que seria o quê? Controle. Quando a gente fala de educação financeira, nós falamos de controle. Controle de quê? De uma conta matemática simples, ou seja, entradas e saídas. Receita, que eu ganho, aquilo que eu recebo, exatamente, e o que eu gasto. E aquilo que eu gasto. Existe aquela continha, né? Desculpa te interromper, Roberto, também, que o pessoal fala na internet. A gente vê muito na internet, o pessoal dizendo, olha, você tem que guardar X%, botar na poupança, o resto você gasta com os itens pessoais, né, com as despesas comuns, investe uma parte. Existe uma matemática para isso, realmente, que funcione? Existe sim, porque você vai ter um direcionamento. Você vai ter as despesas, os gastos direcionados a um investimento, ao que é administrativo, até mesmo consumo pessoal. Você precisa também ter a parte do lazer e investimentos em educação. Então, assim, tudo você... Qual é essa base? Qual é essa matemática? Conta aqui pra gente aprender com vocês. Principalmente quando a gente fala a matemática do empresário, a primeira coisa é separar dinheiro da empresa e o seu dinheiro pessoal. Existe algo chamado pró-labore. Então, o empresário, ele tem que ter, vamos dizer assim, como se fosse o salário dele dentro da empresa e somente esse recurso que ele vai utilizar em benefício próprio. O dinheiro da empresa, como o Roberto falou, ele vai ser destinado para pagamentos de despesas administrativas, despesas pessoais, do pessoal dele, certo? Dos colaboradores. Ele vai ser utilizado para novos investimentos. Então, uma empresa ela começa a crescer, e o empresário também, quando ele tem esse equilíbrio, quando ele tem esse controle, esse planejamento. Isso a gente fala muito de um termo que é o fluxo de caixa. Ou seja, a empresa ela tem todo o controle dos gastos. Eu costumo dizer, principalmente para os nossos clientes, que às vezes a gente acha até um bombonzinho. Ah, mas isso aí custou R$1, custou R$2. Sim, mas isso, quando eu vou fazer uma contabilidade ao longo de um ano, é a partir desse momento que você começa a ter um descontrole financeiro. Porque você acaba não valorizando que pequenas saídas desse fluxo de caixa, desse controle, não estão sendo contabilizados. E aí você começa a postergar. Não, isso aqui eu não preciso controlar. Eu vou controlar outras coisas maiores. E aí você começa a gerar uma bola de neve de problemas. Roberto, a gente pode dizer que quem tem endividamento na pessoa física provavelmente vai ter uma vida da PJ também desorganizada? Provavelmente. E o grande problema é que o endividamento na pessoa física, nos meios tradicionais que os profissionais estão acostumados, é um endividamento caro. Então, qual é a ideia? Por que ele tomou esse recurso na pessoa física? Foi para pagar dívida? Foi para algum investimento que ele quis fazer? E será que essa linha de crédito que ele utilizou foi a correta? Você pega o aplicativo do banco, você vai ver lá uma oferta de limites de cartão de crédito, limites de consignado, limites de todas as esferas, só que esses juros às vezes é muito alto, não vai atender para aquela finalidade, principalmente se for para tomar um recurso na pessoa física para investir na empresa. Então, o mercado financeiro hoje ele é algo muito aberto, existem centenas de instituições financeiras e cada uma com um produto personalizado. E isso não chega até o cliente, essas informações elas não chegam até o cliente, então ele acaba fazendo aquilo que é o mais fácil, aquilo que está disponível no celular. Então assim, existe possibilidade sim de ele utilizar o endividamento bancário saudável. O endividamento bancário saudável vai fazer com que ele elimine as dívidas. A gente tá falando que o endividamento é bom, Karina? É isso mesmo? Existe um endividamento bom, gente? Vocês estão sabendo disso? Existe sim. Quando a gente fala... Desculpa eu te atrapalhar, as diferenças, né? Entre um endividamento para, por exemplo, um recurso que eu pego para colocar na minha empresa, onde vai gerar negócio, vai gerar valor. E tem aquele recurso que a pessoa pega, por exemplo, para fazer aquela viagem dos sonhos, né? Que muita gente faz. Ou comprar um imóvel. Eu acho que a gente poderia explicar para a base, que é da pessoa física. Poxa, como é que eu vou começar a ter minha saúde financeira? Qual para quem tem medo de pegar crédito, quando eu devo pegar, como é que é isso? Tem duas possibilidades. Existem as pessoas que têm um certo receio de utilizar um crédito porque ela tem já um dinheiro guardado, ela prefere juntar um recurso
para poder fazer esse investimento, e tem aquelas pessoas que saem pegando empréstimos de forma aleatória, sem nenhum... São atraídos pelo marketing. São atraídos pelo marketing. Pela facilidade. Certo. Tu não coloca Chegam- culpa no marketing aí, Cartão amiga. de crédito, Que o marketing isso? ali do banco, que vai botando ali uns pop-upzinhos pra você, olha... Conseguimos aqui pra você um limite maior? Conseguimos. Exatamente. Aí a pessoa vai se encantando, tá achando que o Vai dinheiro ficando dela, seduzido. O que gerente o do salário banco dela é o ali limite do ligando, cartão. né? O gerente do banco ligando. Exatamente. Mas para as duas possibilidades, existem produtos e existe endividamento bancário saudável. Para aquelas pessoas que têm um dinheiro que ela juntou, por que ela vai utilizar esse dinheiro que ela suou tanto, que ela trabalhou tanto, para investir em algo? Se existem linhas de crédito com juros atrativos, com condições atrativas, que ela pode tomar esse recurso e aquele dinheiro que ela guardou, ela vai fazer investimentos e vai fazer com que aquele recurso ele se multiplique e vai fazer com que esse endividamento ele gere um retorno financeiro. E como tem taxas atrativas e como ele foi feito de uma forma personalizada, o retorno daquele investimento é que vai pagar a parcela e ele continua com o dinheiro dele. Já para aquela outra pessoa que teve empréstimos tomados, como você falou, por conta do marketing, por conta Uma forma descontrolada. de uma forma descontrolada, para essa pessoa existem produtos em que a gente consegue reestruturar esse endividamento que ele tomou naquele momento de forma errada. A gente vai conseguir reestruturar aquele endividamento para que ele possa ter algo saudável e longo prazo. Ou seja, dever é bom. Dever é bom. Se for pra te trazer renda. Sabe por que dever é bom? Se for para te trazer... A Amanda tirou as palavras da minha boca. Exatamente. Você não vai tomar um empréstimo para poder você deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão. Você vai tomar um empréstimo para você fazer um investimento. Isso seja, inclusive, para algo pessoal, que talvez naquele momento não vá lhe dar um retorno financeiro. Como, por exemplo, você quer fazer um intercâmbio. É um investimento. Eu tenho certeza que vai lhe trazer um retorno financeiro lá no futuro. Mas o ideal é que quando você toma um recurso, seja para a sua clínica, para o seu consultório, para a sua empresa de forma geral, seja para que ele traga um retorno financeiro. Então, o dever, sim, é bom quando você tem uma finalidade. Isso. E quando a gente fala de finalidade, existe uma matemática muito simples, né, que a gente fala para os nossos clientes. Essa matemática, ela funciona da seguinte forma. Eu estou tomando um capital de terceiro, ou seja, um recurso via uma instituição financeira. Esse recurso, ele me custa X, ou seja, a taxa de juros. Mas, ao longo de 6 meses, 1 ano, eu terei uma rentabilidade X mais 10 ou X vezes 10. Então, quando a gente, de fato, isso é educação financeira, é eu saber que o recurso que eu estou tomando, eu consigo gerar algo acima desse valor da taxa de juros, ou seja, a minha receita, o meu lucro líquido daquele meu investimento, ele é maior do que a taxa de juros que eu estou pagando. E como o Roberto explicou, muitas vezes o empresário ele quer utilizar o recurso próprio porque ele acha que ficar devendo, né, a instituição financeira é algo negativo, e muito pelo contrário. Porque quando você tem as suas economias, você tem vamos dizer assim, aquilo que ele economizou como pessoa física, ele pode estar aplicando e esse valor está gerando uma rentabilidade para ele, está gerando receita, está aplicado a algum tipo de investimento. Em contrapartida, ele vai tomar um crédito em uma instituição financeira de forma adequada, ou seja, em prazos alongados, como a gente consegue fazer na nossa empresa, que é trazer para fazer o pagamento em 120 meses, ou seja, 10 anos. Às vezes a gente acha que é muito tempo. Não é, porque você consegue tomar um recurso num valor maior, porque a parcela fica menor e encaixa naquele fluxo de caixa dele, ou seja, encaixa naquele orçamento financeiro dele mensal. E o dinheiro que é dele próprio está sendo investido, e aí ele pode utilizar também, como a Karina falou, para viagens, ou seja, para uso pessoal. Mas o outro que ele pegou numa instituição financeira está gerando rentabilidade, porque a empresa dele obrigatoriamente tem que ter lucro. Não se abre uma empresa para ter prejuízo. A empresa, ela tem que dar lucro. Gente, como começar? Porque é muita dica importante. Muita dica. A primeira dica é que você que está acompanhando a gente, se inscreve aqui no canal, você que está curtindo um pouquinho desse bate-papo, que ainda não segue a gente também nas redes sociais, acompanha o Saúde na Mídia no Instagram. Então vai lá, deixa o seu like, mostra que bota seu nome, seu comentário, valida que você está gostando dessa pauta. Pode mandar pergunta também pra gente, né, amiga? Com certeza, é importante Bora que você se interagir. inscreva. Quando você se inscreve,
o YouTube vai automaticamente colocar as notificações de toda semana. Tem um Saúde na Mídia novinho para você às quartas-feiras com pautas inéditas que você pode participar delas também, né, Karina? Exatamente. Saúde na Mídia Oficial no Instagram e aqui no YouTube, né, que você pode se inscrever, mandar para alguém, compartilhar, que é muito importante. E agora, vamos falar, já que a gente está falando de diversificação, já que a gente está falando de investimento, vamos falar de diversificação de fonte de renda, né? Como é que isso pode ser uma estratégia importante para a gente ter essas finanças estáveis? É muito comum, já que a gente está num programa de saúde e falando de saúde financeira, eu vou citar como exemplo os profissionais da saúde que estão ali na fase de atingindo a sua maturidade financeira, já constituíram um patrimônio, mas eles se perguntam, e quando que eu vou me aposentar? E caso aconteça alguma coisa comigo amanhã, qual vai ser minha renda? Se eu não tenho uma fonte de renda, se não depende de mim, será que se eu puder me ausentar aqui por 6 meses, eu vou continuar tendo meu padrão? E ele fica se perguntando. Então, assim, a ideia é, tenha uma segunda fonte de renda, tenha outros investimentos, e isso você não precisa utilizar o seu recurso próprio, você pode utilizar de linhas de crédito específicas para ter uma segunda atividade, para ter um segundo negócio, ou mesmo para investir dentro da sua área, que seja a área da saúde ou qualquer outra área. A ideia é você utilizar um recurso para você ter uma fonte de renda mais segura. Então, esse é um pilar muito importante. São os profissionais que estão ali nesse estágio nessa estabilidade, mas procuram algo para se aposentar, digamos assim. E o mais interessante, complementando o que o Roberto falou, é que esse empresário ele pode utilizar a própria residência ou outros imóveis que ele tem para gerar esse recurso. Nós temos na nossa carteira exemplos de médicos, né, e outros profissionais também da área da saúde que começaram a fazer essa renda extra. Então nós achamos assim muito interessante. Tem a atuação que é no mercado imobiliário, né, Roberto? Que ele faz o quê? Esse médico específico? Ele compra imóveis em leilões. Então, a rentabilidade dele em um imóvel, só para vocês terem uma ideia, ele compra um imóvel de alto padrão na média de 1 milhão. Esse imóvel, ele faz alguns reajustes, obviamente que ele já tem toda uma assessoria jurídica para lidar com esse tipo de projeto. Esse imóvel, ele consegue vendê-lo em curto prazo por até 5, 6 milhões. Então, se a gente está falando de pegar dinheiro emprestado, taxa de juros e rentabilidade, o que vocês acham de um negócio desse que você paga 1 milhão e vende por 7 num curto prazo? O que a gente considera como curto prazo? Ali, os seus 6 meses, 7 meses, ele já consegue ter esse retorno. Ele precisou estudar para fazer isso? A gente vai estudar isso aí também? Ensina pra gente como é que faz? Não, ele precisou... É oportunidade. Eu acho que assim, dinheiro é custo da oportunidade. Qualquer tipo de negócio é o custo da oportunidade. Ele fazia isso com recurso próprio. E quando ele conheceu a gente assessorou ele que ele não precisava utilizar recurso próprio para ir a leilão comprar imóveis. Ele poderia utilizar imóveis que ele já tinha no patrimônio dele para alavancar. Então, enquanto ele comprava ali um imóvel de 1 milhão, ele passou a comprar imóveis de até 3 milhões. Então, assim, ele está multiplicando o patrimônio financeiro dele, que é dinheiro mesmo, utilizando recursos de terceiros. Então, antes de ele começar a pagar a primeira parcela, que a gente consegue uma carência aí de pelo menos 6 meses, ele já até voltou o dinheiro que ele tinha pego emprestado. Como a gente vai saber que aquele investimento é uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro? Esse é o nosso papel como assessor de crédito, como assessor financeiro. A gente vai entender, a gente parte do princípio, quando a gente recebe um cliente, de perguntar qual é a finalidade daquele recurso. Aí a gente vai depois entrar nos detalhes, se ele tem aquela capacidade, entender de fato a viabilidade do negócio como um todo e orientá-lo. Qual é a melhor linha de crédito para ele tomar? E se não for viável ele tomar um crédito, porque aquele negócio é algo muito arriscado, nós vamos orientá-lo também dessa forma. Então, o nosso papel como assessor de crédito, como assessor financeiro, é entender a necessidade do cliente. Não só a necessidade, mas as dores dele também. E curar essas dores. Por falar de dores, na opinião de vocês, quais são os principais desafios dos profissionais da área de saúde na área financeira? É justamente tudo isso que nós estamos falando, a educação financeira, é conhecer um mundo que é completamente diferente do dia a dia deles. Não há a demanda do médico por ele não conhecer. E também não há o exemplo, ou melhor, a consultoria da parte da contabilidade para esse profissional. E acaba-se
recebendo valores de consultas, de tratamento e sem de fato ter um controle. Eu acho que eles pensam muito nessa questão de que eu sou uma pessoa física, não se veem como uma empresa. Essa é uma das grandes dificuldades, acho que na maioria dos profissionais liberais, né? Em outras O que tu profissões, falaste tem arquitetura, tudo a engenharia, ver. porque às vezes eles estão ali como pessoa física e aí eles recebem os pacientes, a clínica, ele não vê que aquilo ali, ele tem uma empresa, que aquela empresa tem que funcionar como uma empresa com CNPJ, que tem que ter um prolabore, e isso mistura as contas, como vocês falaram mesmo. Ele sai como um executor, na verdade, né? O médico, eu costumo dizer que ele sai como empreendedor, para ter um negócio com cabeça de CLT. Entendeu? Então ele acha que o consultório dele tudo vai se resolver, e às vezes ele sai da faculdade, atende vários consultórios, tem plantão, começa a ter um recurso, que aí, como é que eu vou empregar esse recurso? Aí eu vou comprar minha casa, vou colocar num consultório, vou comprar um equipamento que é um equipamento mais caro. Então, desenvolver isso, até pra gente também, que não, acho que para qualquer pessoa que não é da área de saúde, é complicado você saber, você entender de finanças, você entender como é que você vai utilizar o seu recurso, como é que você vai... Isso é muito... E principalmente o que você está falando, principalmente quando... Não falando de médico, quando ele sai da faculdade, ele é um estudante. A partir do momento que ele vai fazer os atendimentos, ele já começa a ter uma receita. E ele às vezes não sabe muito bem o que fazer com aquela receita. Vou fazer uma residência, vou fazer uma especialização, vou comprar uma casa, vou casar, vou viajar para a Europa. Então, bem isso. Para esse profissional, que conselho você daria para esse profissional? Porque esse começo também vai influenciar lá no fim. Nessa aposentadoria, nessa renda passiva, porque ele não vai estar ativa para sempre. E aí como é que você vai ter essa diversificação? Como é que ele vai ter essa renda? Que foi uma das questões que você falou no começo. Esse médico, esse profissional, ele está ali trabalhando, executando seu trabalho, né, por cliente, por paciente. Depois de um tempo que ele vai diminuindo a produção dele, como é que ele vai manter ou aumentar essa renda? A ideia vem desde o princípio mesmo, que é entender que por mais que ele esteja já ali trabalhando, já ganhando a receita dele, é separar de fato os seus recursos. E, se puder, já que até outro dia ele era estudante, conseguir deixar a maior parte do recurso ali alocado. E óbvio, se ele já tem a pretensão, se ele já tem uma especialidade que ele já tem em vista, ele pode montar uma clínica, mas será que ele vai utilizar aquele recurso dele que ele está juntando? Ou será que ele vai utilizar um crédito fácil que está ali aparecendo para ele? Não, existem linhas de crédito que ele pode já investir primeiramente num consultório e futuramente numa clínica, e depois deixar com que essa clínica seja o grande negócio, que não dependa exclusivamente dele estar lá para que ele tenha uma receita. Então, outro recado também que eu gostaria de deixar é desse profissional buscar de fato uma contabilidade que faça essa consultoria, porque quando a gente fala que nós analisamos números, são números contábeis. Então, o nosso trabalho, ele está ali muito próximo, quando eu falo de educação financeira, ele está muito próximo ao profissional da contabilidade, ou seja, do contador. Porque nós vamos precisar desses indicadores, dessas métricas, para que possamos fazer a nossa análise, para saber se aquela empresa, de fato, ela vai ter lucro ou se ela tem prejuízo, e se aqueles projetos, eles têm viabilidade. Então, o nosso trabalho, ele é muito em conjunto com esses profissionais. Olha, chegou o momento da gente fazer umas perguntas mais pessoais para vocês. Vocês estão preparados? Sim. Ó, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui, que é a nossa caixa preta. Isso, literalmente a caixa preta. Vocês vão sortear uma pergunta, essa pergunta é aleatória, e vocês vão responder algo da vida de vocês, assim, que interfere, de repente, na prática, no trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma curiosidade, antes da gente pegar a caixinha, para mostrar para vocês, eu queria saber uma curiosidade. Como é que vocês começaram nessa área de finanças? O Roberto está aí há 15 anos, né, Roberto? Já nesse mercado financeiro. Na prática, no trabalho. Como é que foi esse interesse? Você sempre foi uma pessoa assim que já teve um controle financeiro, já teve interesse por isso, né? Cleane também. É interessante a gente saber como é que surge esse despertar e esse encanto pela profissão. Perfeito. Desde criança, desde pequeno, eu já guardava assim, minha mesada. Mas teve influência dos pais, teve exemplo? Porque muitas vezes a gente vê que o exemplo vem de casa, né? Alguém da família que ensina ou que mostra que aquilo é importante. Ou foi algo mesmo que você descobriu sozinho? Foi algo meu justamente pelo meu dia a dia, mas teve influência de buscar os meus sonhos. Obviamente, como criança, eu tinha que juntar mesada porque eu não tinha acesso ao crédito, né? Menor de idade ali, na época, então não tinha como ter acesso ao crédito. Mas, logo novo, eu já entrei no mercado financeiro. E entrei em bancos, e o banco é uma escola. Então, eu já entrei num cargo já como gerente no segmento que é um Idol, que já é de empresas de médio e grande porte.
Aquilo foi uma escola muito grande para mim. Passei 6 meses em São Paulo, treinando os melhores, depois em São Luís, numa plataforma de negócios do banco, assim, que foi fantástico. Então, esses 15 anos de mercado veio com base o banco. Me ensinou muito. E você também, Cleane? Nossa, a minha veio desde criança pelo meu irmão, ele ser matemático e engenheiro. Então, os números estão os números já estão no DNA. Os números, de fato, já vêm no DNA. E com 15 anos eu me formei, na época, em técnico em contabilidade. Posteriormente, eu fiz administração e comecei a trabalhar no banco. Os números estavam no Trabalhei no banco de varejo, então eu comecei como caixa. Depois eu fui tesoureira, passei pelo setor de gerente operacional, gerente pessoa física, gerente pessoa jurídica, gerente geral. Eu brinco que todas as áreas de um banco eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer. Setor de compliance, de trabalhar também auditando documentação. Então, a minha experiência ela foi muito grande. O banco, de fato, foi uma escola, porque a gente tinha vários treinamentos, mas, de fato, o que fazia a gente aprender era o dia a dia. E é muito interessante porque a gente não vê muitas mulheres no mercado financeiro. Vocês podem falar o porquê? Bom, isso tem mudado bastante, tá? Isso tem mudado bastante. A gente observa que o que acontece? Muitas mulheres, vamos dizer assim, na parte mais operacional, na parte de vendas, nós encontramos de fato mais mulheres. Mas quando a gente fala para tomadas de decisões mais executivas, comitê de diretoria, crédito, aí a gente já, de fato, isso já começa a ter um funilzinho, né? Acho que o Roberto pode falar como homem. Exato. Eu percebo nos eventos que a gente frequenta que a nível de diretoria, a nível de poder de decisão, realmente o público masculino ainda é muito forte, infelizmente. Mas a gente está aqui para mudar isso, né? Cleane está como gestora aqui no Maranhão, para poder mudar isso, né? Exatamente. Então, hoje eu trabalhei no Itaú, como eu falei para vocês, né, no segmento do varejo, mas hoje eu atendo clientes aí com faturamento muito acima do varejo, são que a gente poderia falar do segmento corporate, né, que a maioria dos bancos utilizam essa nomenclatura, que são clientes que faturam acima de 350 milhões. Uau. E aí a gente vai continuar crescendo, viu? Incentivando outras mulheres a entrar nesse mercado, no mercado financeiro, na bolsa de valores. A gente já está vendo que está crescendo e vai só aumentar esse tipo de investimento. Agora pausa para você dar o like. Não deu like ainda, não acredito. Não acredito que não está seguindo o nosso canal. Segue nosso canal Saúde na Mídia, oficial aqui no YouTube. Todas as quartas tem episódio novo. Vamos para a Caixa Preta? Olha só, nossa caixinha preta já está por aqui. Aí eu aproveito para dar uma cheiradinha aqui, gente. Eu amo esse cheiro do nosso estúdio aqui da M. Martin, do bambu. Essa é a nossa caixa. A Karina vai fazer as honras da casa. Essa é a nossa caixa. Tu vai pegar uma pergunta. Calma, que depois tu abre aí para te. Eu vou passar para a Cleane, tu vai ter um tempo aí para te ler. Cleane também pega uma perguntinha. Uma pergunta. E aí, quem quer começar com a resposta? Aí você lê a pergunta e já emenda a resposta pra gente. Enquanto isso, já vou deixar aqui um agradecimento a todos os nossos patrocinadores, a todos que estão junto com o Saúde na Mídia. Se você quiser apoiar também o Saúde na Mídia, é só entrar em contato com a gente, viu? Manda aqui nos comentários, entra em contato que a gente fala com você, vai ser um prazer. Sugestão de pautas também são bem-vindas, né, Karina? Exatamente, você pode colocar aqui nos comentários o que você gostaria de ver pela Saúde na Mídia. Marca vai no nosso Instagram, marca aquele profissional que você quer que a gente entreviste aqui. E aí, gente, vamos começar pela Cleane? Acho que ela tá no ponto. Pode sim. Cleane ficou alegre com a pergunta. Ela ficou feliz. Feliz, eu notei que tá um brilho no olhar. Então, marca aquele profissional que você... Pode me contar sobre uma memória de infância que você guarda com carinho? São muitas memórias, claro, mas uma que, de fato, eu posso dizer que eu trago hoje até para minha vida profissional é o meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Ai, que legal! E por que isso você levou para sua vida profissional? Porque ele me ensinou que a vida, você vai ter desafios, você vai ter medos, você vai cair, mas você pode levantar e seguir em frente. Ai, que legal! Gente, eu me arrepiei agora. Que lindo! Olha que eu conheço o pai de Cleane, ele é muito fofo, gente. E acompanha na rede social também, muito legal. E Roberto, agora, sua resposta, pergunta. Vamos lá. Quais são os seus valores mais importantes na vida e como você os vive diariamente? Pode até parecer clichê, mas a ética, a honestidade, a transparência sempre fez parte da minha vida. Não é à toa que, não só na minha vida pessoal,
como na minha vida profissional, a gente consegue escalar isso. Assim, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu lido com família, com amigos, com negócios, com parceiros, com clientes, isso faz com que a gente escale isso. Então, eu tenho amizades em todo o Brasil, eu tenho clientes em todo o Brasil, porque isso é uma base minha. O combinado não sai caro, a transparência, a ética. Então, assim, uma coisa que eu não gosto é de ser cobrado por isso, porque é algo que realmente está na minha essência. E aí, gente, gostaram? Bom. Eu adorei mais esse episódio com vocês e já convido para os próximos. Karina, deixa aquele convite especial para a galera. Exatamente, gente. Esse aqui é só mais um, mas vai ter outros. E se você não assistiu os outros, né, pode rever. Vai lá no nosso canal, já dá um clique lá. Não é isso, amiga? Com certeza. Agora eu quero que vocês deixem um convite Karina, também. Deixa a nossa audiência aqui acompanhar o Saúde na Mídia. O que vocês gostaram? Você não o que vocês assistiu acharam da nossa plataforma de comunicação? Nossa, eu estou completamente encantada. Adorei a forma como vocês conduziram toda a nossa entrevista, perfeito. Perfeito. Um programa importante. Quando se trata de saúde, sempre é importante. E saúde financeira é um tema que não é tratado no dia a dia. Não é tão abordado. Isso. E se a gente pudesse, a gente passaria aqui horas falando, porque tem muito assunto a ser abordado. E é muito importante. Causa doenças, causa problemas em casa, causa problemas na empresa, nos colaboradores. Então, assim, é algo que deveria ser mais tratado, esse assunto. Vocês estão de parabéns. Pois é, quem não tem um boleto para pagar, tem uma dívida, dorme que é uma beleza, coisa boa. Tá gostando? Dá aquele like, a gente agradece a sua participação e convida para o próximo Saúde na Mídia. Tchau, gente, tchau. obrigada. Tchau, tchau, Obrigado, gente. tchau.